Fala galera do Mundo na Bola, aqui o episódio número 5 sobre o especial estádio para o Flamengo. E nesse episódio nós vamos falar do estádio propriamente dito, né? Como é o desenho arquitetônico do estádio. Você lembra que nos últimos dias a gente falou sobre um monte de coisa, né? Falamos sobre a localização, como funciona todos os processos, os meios de transportes. Nós também falamos do negócio propriamente dito, da viabilidade do negócio, custo de construção, como isso se divide no tempo. Fizemos uma análise do Maracanã, por exemplo, aí você está vendo um resuminho, né? Esse aí foi no episódio número 3. No episódio 3, por exemplo, aí a comparação entre o Maracanã e o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, a distância entre a arquibancada do Maracanã para o campo e a comparação com o Signal Iduna Park. Nós também falamos a respeito do potencial da cidade do Flamengo, né? O potencial que um estádio pode gerar em ser um criador de outros negócios. Aí você tem, esse foi o episódio 4, né? Você tem a possibilidade de um hotel, você tem a possibilidade de trazer alguns esportes olímpicos para o centro, né? Onde o estádio será localizado. E, finalmente, nós falamos aí da FanFest, também na cidade do Flamengo, onde a gente teria, né, o público assistindo o jogo do lado de fora do estádio, e aí a configuração do estádio que fosse capaz de trazer o som da torcida do lado de fora, até 80 mil, 100 mil pessoas do lado de fora, trazer esse som para dentro do estádio. Foi um exercício grande aí que a gente fez aqui no Mundo na Bola para falar do estádio do Flamengo, e agora a gente vai falar do estádio propriamente dito. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixe seu like, marque o sininho de notificação aqui no Mundo na Bola. Futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Então, não se esqueça, é importante para dar uma ajuda para o canal, para a gente continuar divulgando esse trabalho. A gente fala de análise tática, a gente fala de jogo e a gente fala também de estádio. Então, se liga aí, vamos lançar a vinheta e a gente vai entrar nos detalhes aí do estádio do Flamengo. Bora lá! Bom, falar de estádio propriamente dito, vamos entrar nessa discussão mais geral de estádio, né? Bom, quando você fala em estádio, você tem aí, vou até sair da tela para vocês verem, né? Estádios com configurações diferentes. A gente tem o estádio do Real Madrid, tem o estádio do Betis, tem ali o Parque de Príncipes, tem o La Bombonera, o Camp Nou, aqui o Campeão de Ciclo, do Peñarol. Desses estádios todos, me parece que, por tudo que a gente já falou, então assistam os outros episódios, no episódio 3 e 4 a gente fala sobre isso, especificamente no episódio 3. A gente faz uma análise do Bernabéu, que está passando por uma reforma, que talvez desse seja o melhor em termos de pressão. Melhor que eu digo é pressão da torcida no time adversário. Mas são todos estádios melhores para esse tipo de situação do que o Maracanã propriamente dito. Alguns desses estádios são menores, inclusive, do que o Maracanã. Desses, o estádio, o Santiago Bernabéu é o melhor, eu acho que é o melhor nesse aspecto. O La Bombonera chega próximo, tem uma perda acústica no estádio da La Bombonera, apesar da inclinação ser maior e a proximidade ser equivalente. O Camp Nou do Barcelona, esse aqui embaixo, eu acho que é o maior deles, mas não tem a cobertura, então há uma perda acústica. Enfim, cada estádio tem a sua peculiaridade. Vamos falar de formato de estádio, né? Quando a gente fala de formato, você pode observar aí que eles são todos aí, nesse caso, são parecidos. Você tem uma diferença aqui no estádio do Boca, né? Aqui, La Bombonera, que não tem a finalização da arquibancada. E você pode ter desenhos diferentes. Os desenhos antigos, mais comuns, são os desenhos circulares e elípticos. E esse gera, como vocês já podem notar, como vocês já são experts em estádio depois dessa série, que tem um problema, né? O estádio circular, ocasionalmente, pode até trazer uma distância pequena aqui na parte traseira, né? Na parte por trás dos gols, mas há um espaço muito grande na lateral, que não é ideal. E o elíptico, que tem uma questão de engenharia, né? Às vezes favorece o som, mas prejudica na distância, né? Você tem a distância ruim no meio campo, você tem a distância ruim, muito longa, atrás dos gols. Então, são desenhos antigos que são pouco usados. Alguns estádios são lindíssimos com essa configuração, mas nós estamos falando de pressão, som chegando no campo. Bom, se a gente continuar analisando, tem agora os estádios mais comuns, mais modernos. Esse é o retangular, e no retangular nós temos o corner ocupado, né? E esse aqui é um problema estrutural, um problema de arquitetura. É claro, é fácil de resolver, você vê milhões de estádios com esse formato, só que quando nós formos propor alguma coisa para um estádio no Brasil, de um time, sem um mecenas, sem um financiador,
nós estamos falando de um time com seus próprios esforços financeiros, nós estamos visando particularmente um estádio que seja eficiente, que seja barato e que faça a pressão necessária. Essa configuração faz sim a pressão necessária. Só que, em termos de custo, você tem uma dificuldade nessa construção. Essa construção é uma construção cara, exceto quando acontece de uma outra maneira, como eu vou mostrar aqui, por exemplo. Aqui você tem o estádio circular com espaço ocupado, né? E aqui, deixa eu só voltar, no meio que hexagonal, onde há uma ocupação aqui no canto, que é como esse aqui, por exemplo. Opa, cadê? Aqui que é o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund. As pessoas quase não percebem esse tipo de ocupação, mas ela existe, esse corner ocupado. Mas é que o Signal Iduna Park é um estádio bem peculiar, porque é um estádio que teve muitas reformas na década de 50, se não me engano, na década de 70. É uma coxa de retalho. Ela é legal, talvez seja o mais legal de todos em termos de atmosfera, o som, a cobertura desenhada para refletir o som no campo, tem várias características positivas, mas é uma coxa de retalho e a manutenção dele acaba sendo um pouco cara. Mas a gente está mostrando exemplos, está aí a ocupação na lateral. E a gente, seguindo em frente, a gente vai falar do modelo que talvez seja o mais barato possível, que é o modelo quadrado, reto, onde as arquibancadas são retas, são colocadas o mais próximo possível ao campo. E a vantagem na construção disso é a modularidade. Você pode ter as mesmas peças estruturais, tanto na lateral quanto atrás do campo. E você não tem a dificuldade da construção da ocupação dos corners, dos cantos. E você pode usar esses cantos para circulação, para trazer os torcedores para dentro da arquibancada. Vamos ver como isso funciona. Isso funciona de uma maneira muito simples. Você tem... Você tem arquibancada aqui atrás do gol, por exemplo, no caso do Flamengo, né? A parede vermelha e preta. E você tem os acessos bem definidos pelo lado aonde é essa entrada, aonde é essa arquibancada. Você tem uma divisão aqui e nesse lado você tem a entrada para essa arquibancada centralizada. É muito simples, é um processo bastante simples. A circulação é uma circulação bastante simplificada e simplificação gera, é claro, eficiência construtiva, é um custo barato. E gera eu particularmente gosto muito do resultado final. Aqui a gente está vendo o que seria o estádio sem os acabamentos. Então você tem as torres de circulação, que podem ser de circulação, mas podem ser também de serviços, onde estão todos os banheiros, você concentra, né, a maior parte dos banheiros. Na parte central você talvez tenha que ter algumas áreas no meio do estádio por causa da distância. Você também vai ter que ter no meio, na circulação maior, algumas escadas por conta de incêndio e etc. Mas o grosso da circulação acontece pelas torres, né? Aqui você não está vendo ela decorada, mas aqui você pode ter, aqui você está vendo do lado de fora, olhando para o estádio, na distância maior, e você vê aqui na lateral, né, você vê aqui o que poderia ser ocupado com uma grande tela, com decoração de jogadores, etc. Uma coisa barata, senão você vê direto no estádio, né? Aqui o que eu estava falando da circulação, aqui é um corte, né, cara? É literalmente um corte, você está cortando. Você tem a torre de circulação, onde você pode ter os elevadores, os serviços, etc. É claro, aqui não está, mas poderia ser aberto, né? Você poderia ter alguns espaços, algumas varandas e etc. Você tem arquibancada, né? A maior parte da arquibancada. Você tem aqui a parte dos camarotes, e aqui você tem acesso à arquibancada inferior. Você vê aqui uma grande escada de circulação, você não usa a torre, as torres não são utilizadas para a arquibancada superior, você tem um acesso direto do térreo para a arquibancada inferior. Então, simplifica também a circulação. Nos jogos de menor demanda, por exemplo, você não precisa abrir as arquibancadas superiores, você abre só as arquibancadas superiores. É muito comum isso na Europa. A gente usou o exemplo, a gente até mostrou aqui em episódios anteriores, no estádio da Luz, né? O estádio da Luz, o estádio do Benfica, que é assim que eles operam. É simples, você vê, tem dois acessos, tem um acesso pela parte inferior da arquibancada superior e um pela parte intermediária da arquibancada superior, bem vertical, daria para ser inclusive mais vertical. A gente não colocou aqui o máximo de verticalidade possível, mas só para dar uma ideia para vocês do que a gente está falando.
Por fora, a fachada principal é assim que nós veríamos, né? Aí já com toda a decoração, né? O estádio Arthur Antunes Coimbra, o estádio Zico, né? Acho que seria uma homenagem legal para o Galinho, né, cara? Enquanto o Galinho pode desfrutar desse estádio, seria bem legal se a gente conseguisse fazer isso, né? O Zico ganhasse o estádio com o nome dele. Aqui a gente teria a decoração com uma tela mesmo, material, uma lona, um material leve, né? Retirado, você conseguiria ver, inclusive, o fundo da arquibancada. E aqui a outra torre, a torre de circulação, aqui você consegue ver aqui por baixo os acessos, né? Os acessos bem claros. Então esse acesso, por exemplo, seria o acesso direto para arquibancadas, possivelmente a arquibancada superior na lateral, aqui na lateral do campo. Bem simples. E aí agora a gente vai ver como é por dentro, né? O que dá para ser. E aí eu quero que vocês imaginem o Maracanã e a comparação desse caldeirão. Ainda não, errei, ainda tinha essa aqui, esqueci. Aqui também, já com a decoração na lateral, também com a tela, né? Aqui já vendo a galera entrando no estádio, aqui os acessos, né? E aqui a parte de fora do estádio, um grande telão aqui para o Zico. Lembrando, atrás daria para fazer a FanFest, né? Aqui o telão, o telão não, a lona decorada com os motivos flamenguistas. E agora, finalmente, falando sério, a atmosfera de dentro do estádio. Aqui a gente consegue ver, é claro, é um desenho aproximado, tem algumas questões das distâncias, da visibilidade dos pontos superiores, mas essencialmente é isso que a gente tem. No quesito pressão, é esse o objetivo. Você tem um estádio com uma cobertura parcial, uma cobertura. Se você tem o estádio, é claro, as arquibancadas muito inclinadas, você precisa de menos cobertura, obviamente. Se você tiver uma inclinação mais baixa, você precisa de mais cobertura, né? Então, você aqui nesse caso, você tem uma cobertura pequena, mas eficiente para jogar o som dentro do campo. Você tem uma grande parede aqui, né, o que seria o setor norte, né, uma grande parede vermelha e preta de cima a baixo. Você tem aqui as outras arquibancadas. É claro, o desenho precisa talvez servir de algum ajuste, porque a arquibancada inferior normalmente tem uma inclinação um pouco menor, para que permita que a galera lá de cima consiga assistir o campo. Mas a ideia é essa. A pressão que a gente está tentando visualizar no estádio novo é essa. O campo mais próximo possível da arquibancada, com o menor espaço de respiro para o time adversário, a questão do estresse visual. Então vocês voltem lá no episódio 3 para vocês verem o que a gente está falando. E aí a visão que o jogador teria, né, cara? Olhando a questão do estresse visual, a questão da ocupação do espaço, isso aí seria, para o time adversário, seria um terror, né? Uma muralha vermelha e preta atrás de um dos gols, de cima a baixo, como é no Signal Iduna Park, reto. A questão de ser reto diminui o espaço entre o campo e a arquibancada e facilita no custo da construção. E as torres, apesar de não ser arquitetonicamente o mais agradável, é o mais simples e o mais barato, normalmente, tá? Então, é isso aí. Essa foi a primeira temporada da nossa série Estádios de Futebol, Estádio do Flamengo, um estudo que a gente reviu. Esse estudo, lembrando, é baseado não só na parte de arquitetura, é baseado no meu conhecimento como professor universitário. Eu sou arquiteto, liderei por muitos anos uma pesquisa sobre estádios de futebol, o que seria necessário em termos de desenho arquitetônico para que o estádio sirva para fazer pressão no time adversário. No Brasil, antes de me mudar, eu sou professor da Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia. Antes de vir para cá e começar a trabalhar aqui, eu era um desenvolvedor imobiliário no Brasil. Então, eu juntei nessa série meu conhecimento imobiliário com o meu conhecimento de arquiteto, com a pesquisa internacional sobre o estádio de futebol, que eu liderei por muitos anos. Então, essa é a minha contribuição para a discussão. É claro, a gente pode até trazer outros episódios, mas essencialmente é isso que eu gostaria de mostrar. E a gente pode encerrar isso aqui com a imagem, né, do estádio mesmo, do caldeirão, né, como seria o caldeirão, né? Então, muito obrigado por vocês aí que participaram. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal. E tão importante quanto isso é que você compartilhe essa série. Mostre para a galera. E eu quero dizer uma coisa importante. Em 2009, o Márcio Braga, então presidente do Flamengo, disse a célebre e famosa frase, né? Acabou o dinheiro. 10 anos depois, aquele mesmo clube que não tinha dinheiro para os esportes olímpicos,
tinha dificuldade na contratação, o Flamengo tinha dificuldade de fazer reserva em hotel, porque o Flamengo não pagava. Aquele mesmo time, 10 anos depois, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e se tornou o time mais rico da América do Sul. Então, quando as pessoas me perguntam, você acredita que é possível fazer o estádio? Se o time do Flamengo acabou o dinheiro ao time mais rico da América do Sul, eu acredito que o estádio é sim viável, não é só um sonho. Basta a diretoria querer. É fácil? Não é fácil. É um empreendimento difícil, complicado, a cidade do Rio de Janeiro é complicada, mas não é impossível. Deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e a gente se vê por aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol.